aqui, espero que grave ela, mas talvez só grave a tela do Meet, né? Aí é um pouco mais chato quando isso acontece. Então a gente vai usar como referência aqueles livros, né? Acho que esse aqui ainda tem esse material, os outros talvez não tenham porque ele é muito básico. E por vezes ele até é ensinado na primeira disciplina de programação esse assunto. Tá bom? Então vamos começar com ele bem besta. A gente vai falar de busca sequencial, busca binária, a versão recursiva dela, mínimo e máximo. Estatística de ordem eu retorno para esse assunto depois de ensinar outras coisas, tá bom? Qualquer dúvida, gente, vocês vão me perguntando, podem interromper, tá? Então, busca sequencial. O que a gente está querendo fazer aqui? Dado um vetor com dados, ou seja, estou guardando meus dados num vetor, eu desejo encontrar um dado ali dentro. Ou seja, eu quero encontrar uma informação chave ali dentro. Tá certo? Um campo chave. E eu quero encontrar essa informação. Então, bom dia, João Vitor. Deixa eu marcar aqui sua presença. É João Vitor Salles ou é da Silva, né? João Vitor da Silva. Pronto. Então eu quero ou retornar um índice onde está o dado, ou retornar um -1 para dizer que o dado não está presente no vetor. Né? Então são algoritmos bem simples. Alguém tem alguma dúvida com relação a esse rapaz aqui? Como é que se faria? Alguma dúvida? Espera um pouquinho que agora veio tudo. Um minuto, gente. A flor começou, alguém chegou. Bom, alguma dúvida com relação a esse algoritmo para achar um elemento dentro dele? Hã? Você não entendeu muito bem, não? Vamos supor, eu quero achar um dado dentro do meu vetor. Como é que eu faço? Bom, para ir de 0 até n-1, se aí contém um dado, retorne o índice i. Algum problema nessa parte? Vamos lembrar, gente, a gente tem que saber ler código, não é só saber que tem um if, um for, um para, um retorno. Você tem que saber o que ele faz, as consequências daquele comando, tá bom? Ok, temos alguma maneira melhor de se fazer isso? Vamos supor, estou com um dado de 15 mil pessoas, eu vou ter que varrer o vetor quase que todo para achar se uma pessoa, se um dado CPF está lá ou não. Um dado nome. Como é que isso vai funcionar? Que se tiver 15 mil pessoas, em média. Hã? Pode ser o nome, pode ser o CPF. Uhum.
algumas coisas aí. O nome disso é busca binária. E é exatamente isso que estava procurando. Para ela funcionar, os dados têm que estar organizados de alguma forma. Por exemplo, se você quer ordenar e olhar o do meio e saber que o índice do meio é 50 ou 60, quem está ocupando esse do meio, para isso essa informação interessante você olhar depois de 60 ou depois de 50, então eu tenho que saber que os dados estão em alguma ordem, tá? Mas é essa estratégia mesmo. Se eu for pesquisar um por um até achar os elementos, eu vou gastar muito tempo. No entanto, se eu estiver com os dados seguindo uma ordem, eu posso olhar para o índice do meio, como se eu abrisse um livro no meio e olhar se o que eu procuro está antes ou depois do que está nessa posição. Se estiver depois, então eu olho na segunda metade. Se não, eu olho antes da primeira metade, antes do meio, tá? Mas deixa eu só ilustrar essa busca sequencial. Se eu quiser se buscar, por exemplo, se os números estiverem fora de ordem, eu sou obrigado a fazer ela. No entanto, se os números estiverem em ordem, eu posso me aproveitar dessa ordem e seguir a estratégia que o colega mostrou aí para vocês. Como é que eu faço isso? Eu tenho que saber o tamanho do vetor, tá? Low, esse LO aqui, guarda o menor índice do vetor. E o high, o maior índice do vetor. Ok? Enquanto o valor do low, ou seja, o índice mais baixo que eu estou considerando na minha busca, for menor ou igual que o índice mais alto, eu calculo o índice do meio. Note que o meio, está aqui, ele é low mais o índice mais alto menos o mais baixo dividido por 2. E se der ímpar? Vocês estão notando, deixa eu passar até uma lupa aqui, que esse colchete aqui está meio diferentezinho? Alguém consegue? Estão conseguindo ver? Então, qual a diferença desse símbolo com o colchete normal? Quando você tem esse símbolo sem a parte de cima, ele é uma operação matemática, tá certo? Ele é o piso. Piso. Por exemplo, o piso de 5 dividido por 2, vocês vão concordar comigo que é o piso de 2,5, né? Aí o que é que eu faço? Eu pego o maior inteiro que seja menor que 2,5. Qual é o maior valor inteiro que é menor que 2,5? 2. Tá? Se fosse piso de 3,9, qual é o maior inteiro? Exatamente 3. Tá bom? Então isso aqui. Exatamente. Isso aqui é como se fosse representando sua divisão inteira que vocês normalmente usam, desde que sejam números positivos. Diga. É, é. Eu só. Exatamente. Eu só peço que mantenha essa lógica para números positivos. Para os números negativos é um pouquinho diferente, já que quanto mais negativo, menor, né? Mas para positivos é isso. Então, na hora de arredondar, você pega a parte inteira, você ignora a parte depois da vírgula, tá certo? Aí calcula o meio. E aí começa um joguinho de dois sim senãos, né? Se a chave vem antes do meio, se a chave é menor que quem está no meio, então eu não preciso olhar depois da chave. Então o índice mais alto que eu considero, na linha 7, eu atualizo ele para o meio menos 1, ou seja, uma posição antes do meio. Entendido essa linha 6 e 7? Tranquilos? Se não, se a chave é maior que o elemento do meio, então eu não preciso olhar o que veio antes do meio. Então meu índice mais baixo vai para o meio mais 1. Observe que esse se não
são excludentes, só vai entrar em um deles. Então ele só vai olhar depois. Só que se ele não entrou no primeiro se, não entrou no segundo se, então ele é o elemento que eu procuro, porque se não é menor, se não é maior, só sobrou igual. Aí eu retorno no meio. Diga. É o vetor. É, tá certo? Eu chamei de A, mas pode ter qualquer nome. É só para ilustrar. Tá bom? Se eu ficar atualizando esses índices e acontecer do low ultrapassar o high, então eu retorno -1 indicando que o vetor não está presente. O elemento não está presente no vetor. Tá bom? Deu para entender mais ou menos? Exatamente, a estratégia é exatamente essa, porque o nome disso é busca binária. Por que binária? Porque eu olho o índice do meio e decido se eu vou para a esquerda ou para a direita. Em cada momento eu descarto metade dos dados. Aí o que acontece? Se eu estiver buscando 48, aqui o meu low começa aqui no índice 0, que tem o valor 4, e o meu high no 15. Essa primeira linha de cima é o meu array com os dados. Eu estou dizendo que é o array de inteiros, mas poderia ser um array com dados de pessoas. E eu estaria olhando um campo, por exemplo, ou um nome, ou CPF. Isso aqui é só um exemplo ilustrativo, tudo bem? Pronto. Aí o que acontece? Eu calculo em cima do meio, como? 15 menos 0, 15 dividido por 2, 7,5. Pego o piso disso, 7, e somo com o índice mais baixo, 0. 7 mais 0, 7. Quem está ocupando o índice 7? 35. 48 é menor que 35? Não. Então ele vai entrar no primeiro sinão. Ele é maior que 35? Sim. Então esse marcador mais à esquerda, o low, eu movo ele uma posição depois do meio. Tá vendo que ele foi agora para o índice 8? Isso quer dizer que agora eu só estou Aí o que acontece? Agora eu só estou considerando os índices de 8 a 15 como possibilidades. Já descartei os índices de 0 a 7, não está lá o que eu procuro. E aí eu faço a mesma coisa. 15 menos 8 dá 7, não é isso? Dividido por 2, 3,5. Pego a parte inteira, 3, e somo com 8. Dá 11, não é isso? Pronto. Quem está no meio do 11, no 11 é o 72, é isso? 48 é menor que 72? É. Então não adianta eu olhar depois do índice 11, adianta? Então eu pego o índice mais à esquerda, que está no 15, e boto ele uma posição antes do meio. Tá vendo? Agora só, agora só está olhando do 8 ao 10. E eu faço a mesma coisa. 10 menos 8, 2. Dividido por 2 dá 1. Mais 8. O índice do meio é o 9. Quem está no 9 é 47. 48 é antes ou depois de 47? É antes de 47? Vamos devagar. Não. É depois? Aí eu pego o índice mais baixo e boto para depois do meio. Aí tá todo mundo coincidindo aqui no índice 10, menor, maior e por consequência o meio. Aí eu pergunto, 48 é menos do que quem ocupa o índice 10? É maior? Se não é menor, se não é maior, só sobrou igual. Aí eu retorno o índice. Tá certo? Aí, funciona com qualquer coisa que você possa ordenar. Qualquer coisa que você possa ordenar, você pode então fazer essa busca. Tá certo? Essa busca é para vetores, ela não é para banco de dados. O banco de dados ele vai usar um sistema que quem estuda estrutura de dados 2 vê, que é a árvore B. Que a árvore B organiza os dados numa dada ordem para armazenamento em disco, tá certo? E facilita as buscas
de uma certa maneira, mas isso aqui é busca para a memória principal em vetor, tá certo? Ok, vamos ver o que acontece. Acho que tem um videozinho de quando é, então, tem um outro conjunto de slides mostrando a situação quando você não tem um dado, né? Tá certo? Então, quando você não tem um dado, aqui está procurando 33, tá certo? É a mesma situação, observe que os dados estão em ordem. O low começa do índice mais baixo, o high no mais alto. Toda vez que for buscar, esses voltam para essas posições iniciais. Aí ele calcula o início no meio, é o 7, que está no 7 ao 53. 33 veio antes de 53? Vem. Aí ele vai olhar na primeira metade. Nesse primeiro momento ele vai achar o 33 em algum momento aqui. Depois ele vai fazer uma busca que não vai achar. Agora está olhando só do 0 ao 6. Do 0 ao 6, o índice do meio é o 3. Né? Aí o 33 é antes do 25? Não, é depois. Então ele move o índice mais baixo para depois do meio. E agora você está considerando 4, 5 e 6. Ali olha 40, quem está no meio é o índice 5. 43. 33 veio antes de 43? Vem. Então ele move o índice mais baixo para antes do meio. Observe que está todo mundo aqui e ele vai encontrar o 33. Tá certo? Isso aqui é fácil, fica muito fácil de acompanhar visualmente. Siga um código na mão em casa. Faça um exemplo. Eu vou postar os slides hoje, faça um exemplo na mão. Por quê? Porque vocês não vão ser cobrados para repetir o que eu fiz em sala. Vocês vão ser cobrados por terem entendido o que o método faz, de forma que se eu botar entradas diferentes, vocês consigam me dizer qual é o resultado. Isso implica saber ler o código e saber executar ele na mão. Tá certo? Entendidos isso daí? Pronto. O que acontece quando o dado que eu procuro não está? Diga. Lápis de papel. Tá certo? Lápis de papel. Se não quiser fazer lápis de papel, abra o documentos no Google Docs e vá acompanhando ali, mas faz um passo a passo para você reconhecer o que está acontecendo ali. Vocês ainda estão. Esse assunto é fácil e levou para vocês se acostumarem a ler código. De forma que quando aparecer um assunto em que o código requer mais leitura e mais compreensão, vocês já estão mais perto de entendê-lo, tá certo? Mas se tudo que você fez só apertar o play e tá tudo certo, aí você vai sofrer aqui. Então é melhor aproveitar. É. Aí, ou já tem um botão pré-pronto que faz isso para você. Você vai sofrer. Então é melhor acostumar a ler e começar a entender as ideias para depois se adaptar. Agora a gente vai procurar o 34. Observe que o 34 não está no vetor. A ideia é a gente ver como é que as coisas funcionam aí. Então, 34. Faça a mesma coisa. Low no 0, high no último índice. O índice do meio é o 7. 34 é antes de 53? É. Aí ele vai pegar o índice mais alto e botar uma posição antes do meio. Opa, ele pulou demais? Não. É que eu voltei pelo botão errado. Pronto, está aqui. Estamos entre o 0 e 6. 34 é antes depois de 25. Depois, então, ele vai pegar o low e jogar depois do meio. O meio agora tem 43. O 34 vem antes. Aí ele joga o alto para antes do meio. E aí está tudo, por exemplo, low igual a high, mas 34 não é antes do low, no meio, ele é depois do meio, então vai mover o high uma posição à frente, uma posição para, perdoe, o low uma posição à frente, vai quebrar o laço e aí ele vai descobrir que o dado não está presente. Tudo que eu estou fazendo aqui foi pura e simplesmente seguir o que esse pedaço de código
está me dizendo para fazer. Observe que é a última instrução aqui. Se ele quebrar o laço, você tem que encontrar do nada, ele retorna -1. Mas mais que entender o que eu fiz, ou os slides, é preciso saber seguir esse código, porque não é a brincadeira que eu estou fazendo em sala, ou fazer esse exemplo desenhado, que é a busca binária. A busca binária é essa sequência de passos que vocês precisam saber executar. Essa mesma sequência, às vezes as pessoas gostam de implementar ela no formato recursivo. Como é o recursivo? Aí eu tenho que ter acesso à chave, ao vetor, à chave, e o low e o high eu vou passar como parâmetros. Tá certo? Então, a primeira vez que eu vou chamar do zero até o maior índice. Ou vou ter uma função que só recebe o vetor e a chave, e chama para o índice zero para o maior índice daquele array. O que, é que vai acontecer? Se low menor que high, ele entra aqui. Deixa eu ajustar o zoom para... Ah, não é o zoom que está com problema, é a mensagem aqui. Ou ficou um comandozinho fora, ficou o retorne -1 fora. Depois eu ajeito esse slide ainda hoje. Então, meio é o que? Se low menor que high, meio é calculado da mesma forma. Se a chave é menor que quem está no índice do meio, ele chama recursivamente, deixa eu botar aqui para largura, que aí vocês veem. Ele chama recursivamente, observe, iniciar a chave para retornar o resultado dessa busca binária. Observe, o low ele repete aqui, só que no lugar do high ele manda o meio -1. Porque na próxima chamada recursiva, ele só vai olhar até o meio -1. Se não, se a chave for maior que o índice do meio, ele vai trocar, na próxima chamada recursiva, ele vai trocar o low por meio +1, para ele só olhar naquele intervalo. Se não for menor, se não for maior, retorna o meio e tem um comando aqui que ficou oculto, eu vou ajeitar esse slide mais tarde hoje, antes de postar, porque ele retorna -1, caso o dado não esteja presente. Alguma dúvida? Alguém tem problema em acompanhar a recursão? Tá tudo certo? Tudo bem? Sim, pronto. Ouve o Irã. Diga, Luiz. Sim. É, Fibonacci é um exemplo padrão de recursão, mas ele não é o único. A única coisa chata do Fibonacci é que Fibonacci, se você só fez ele, você ganha a impressão que recursão vai ser sempre lento. Por exemplo, esse é o último recursivo, ele vai ser tão rápido quanto o laço. Tá certo? E vocês podem parar para pensar, poxa, mas eu prefiro o laço do que recursão. Quando a pessoa se acostuma a recursão, às vezes ela prefere a forma recursiva à forma do laço. Então vocês vão encontrar colegas de profissão que vão preferir a forma recursiva. Certo? Achar o mínimo e máximo no array, eu acho que vocês não têm problema com isso, né? Dar um vetor de dados e encontrar o menor valor presente no array. Mínimo é o primeiro elemento, para ir de 1 até n-1. Se o mínimo é maior que quem está no índice i, você guarda quem está no índice i no mínimo e depois você torna o mínimo. Alguma dúvida? Ótimo. Ok. E se eu trocar essa busca pelo mínimo para a busca pelo máximo? Como vocês fariam? Se em vez de buscar o mínimo, eu estivesse buscando o máximo, como seria esse código?
Hum. O que é esse? O laço, por que o laço vai ter n-1? É, exatamente. N-1 ele é o maior índice. Então, ele não é. Se trocar ele por mais um, não vai trocar de mínimo para o máximo. Victor, acho que seu microfone está aberto. Obrigado. Então, você trocar o de n-1 para n+1, você não vai trocar de mínimo para máximo. É, exatamente. Você troca como sinal de maior por menor. E, claro, você troca o nome da variável mínima por máximo. Tá certo? Professor, se for lá no ChatGPT e perguntar isso, ele dá isso para mim. Se o ChatGPT sabe e você não sabe, você está com um problema. Precisa resolver, precisa parar e pensar. E eu sugiro. Você não vai poder usar. O problema é que se você só sabe usar ele que usa você. E aí eu fico com medo de como você se segura no emprego. É como você tá querendo ensinar a criança a somar e dar uma calculadora para ela. Ela nunca vai aprender a somar. Então preciso que vocês aprendam lógica. Exatamente. Então preciso que vocês aprendam lógica para que vocês saibam usar a IA e ela não use vocês. Vocês hoje em dia já têm as IAs de programação, acho que vocês já sabem disso. Mas se vocês não souberem usar ela, vocês podem pedir 500 códigos para ela, ela não vai resolver, porque você não está pedindo errado. Ou pior, vocês nem vão saber que ela respondeu errado para vocês. Então toma cuidado, viu? Consultar a internet e chat GPT só depois de pensar um pouquinho, tá? Mas é isso, achar o máximo é fácil. O máximo, índice zero, é só trocar. Eu acho que eu tinha. É, pronto. Aí, maior que base. Em vez de trocar o símbolo maior, eu troquei a ordem dos índices. Tá bom? A ordem da cooperação. Alguma dúvida? Não. Pronto. Eu não estou no IDE, concorda comigo? Se eu chegar na prova, se vocês escreverem, vocês vão estar com IDE? Não prova papel, não. Então, o que acontece? No pseudocode, como a gente ele foi feito para ser escrito no papel, não no computador, quando a gente faz um se ou um para, em vez de abrir e fechar chaves que pode ser fácil ser perdido numa leitura, a gente escreve fim, se, fi, para. Porque é só uma comunicação. Porque se eu estiver na mão e estiver lendo, por exemplo, o abrir chave, você nota que eu não estou usando abrir chave, estou usando faça. Não é mesmo? Porque seria fácil uma pessoa que está só lendo perder o abrir chaves. Especialmente se não. Acho que Pascal e Delphi tem um begin end, né? Eu não lembro se Go também tem, no momento me deu um branco agora. Mas eu não gosto de begin end. Aí eu marquei se, fim, se. Para, fim, para. Tá certo? Até porque. Até porque. Isso aí é uma salvação, eu acho que na hora que o cara faz código em Python. Porque na hora que o cara faz código em Python você só tem tabulação. Pense em algo fácil de errar. Aí você escreve no papel, fim, se, fim, para, ele já sabe que quem está em que tabulação. Tá certo? Aí fica melhor. Fazendo a tabulação no papel ou num documento para entregar para uma pessoa e ela reproduzir bem feitinho do outro lado, costuma dar erro. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Pronto. Esse foi o assunto mais fácil. Semestre, a aula não acabou ainda. Vamos para o próximo assunto. Tá certo? O próximo assunto serão para a gente organizar as coisas em pilhas. Quando eu falo pilha de objetos, pilha de livros, tá certo? O que, é que vocês pensam na cabeça?
Acho que todo mundo pensa, livros empilhados, né? Um livro em cima do outro. Se eu tô com livros empilhados, qual o livro mais fácil de remover da pilha de livros? O de cima, né? Só que o de cima foi o primeiro que eu coloquei na pilha, foi o último. Então, o último que entrou na pilha é o mais fácil de ser retirado dela. Não é isso? Pronto, essa é a lógica, é o uso da estrutura de dados pilha. Eu quero armazenar dados de forma que o último dado acessado seja o primeiro mais acessível. Tá certo? E todo mundo aqui, não sei se vocês vão associar rápido ou não, ou mais lento, usaram aplicativos que usam isso com alguma frequência. Por exemplo, vocês estão todo mundo no navegador, não é isso? De internet ou no celular. Mas quem está no navegador é os recentes. Ou o botão voltar, se você segurar, você vê os últimos, né? Ou apertar o botão voltar uma vez. O que acontece? O último site acessado é o primeiro que você resgata. E quando você resgata ele, o antigo onde você estava vai para o botão avançar, que ele também vai empilhando, tá certo? É, pilhas servem para isso. O outro uso de pilhas, se eu quiser inverter os elementos de um string ou de um array, embora tenha jeitos melhores de fazer isso, eu poderia empilhar o conteúdo e depois desempilhar e botar de volta. Aí o último elemento da string, o último caractere, vai indo para o começo se eu estivesse invertendo ela. Isso é um outro aplicativo, não é o único. Tem um que às vezes as pessoas esquecem. Elas veem arquitetura de computadores ou introdução ao computador e esquecem. Você se lembra como é que funciona a chamada de função? Como é que o sistema operacional processa quando se escreve um código e tem a chamada de função naquele. Perdoe. Quem é que já pagou arquitetura de computadores? Som. É, todo mundo aqui pagou arquitetura 1? Acho que sim. Às vezes também é ensinado a introdução ao computador, às vezes não é, mas vamos lá. Quando você tem uma chamada função, como é que o processador, como é que o sistema operacional realiza isso daí? Porque você está indo de uma função indo para outra. Como é que isso se processa? Vocês viram aí? Ele tem uma sequência de instrução, mas quando tem uma chamada de função, ele tem que fazer alguma coisa antes de ir para outra função. O que, que é? Não. Interrupção normalmente normalmente se emprega quando um comando acontece uma diretiva que interrompe o programa. O que vai acontecer é a função atual e as variáveis locais dela, então as variáveis estão ali, vão ser salvas num canto. Aí ele vai para outra função, cria as variáveis lá e continua o processamento. Se lá tiver uma outra função, tá ok, João Vitor. Eu vou tentar postar essa aula até sexta-feira. Então, quando ele vai para outra função, ele vai para esse outro espaço, cria as variáveis locais lá, começa o processamento e quando vai chamar outra função, ele tem que guardar todo o estado atual daquela função de novo. Aí, na hora de voltar das funções, eu fiz duas chamadas à função. A função A chamou a função B e a função B chamou a função C. Quando retornar para que função, quando terminar a função C, ele deve se retornar o código. Deixa eu ver se eu consigo fazer um exemplo aqui para a gente se entender. Deixa eu jogar vocês então para outra janela. E eu vou desenhar lá um pouquinho.
Uhum. Então deixa eu pegar aqui um quadradinho e deixa eu ver se eu vejo as propriedades dele. Ok, tá aqui. Deixa eu deixar ele um pouco maior. Botar ele com. E esse quadradinho representa a função A. Dá para ler aí? Vocês estão conseguindo ver? Tá bom? Pronto. Aí a função A, em um dado momento, vai lá e vai chamar a função B. Certo? Tá certo? Aí a função B, em um dado momento, vai chamar a função C. Na hora que a função C acabar, para quem ela deve retornar? Ok. Faz mais sentido retornar para a função que chamou ela ou para a primeira de todas? Então quem chamou ela foi a última, né? Então ela vai lá e retorna. Né? Deixa eu só. Deixa eu. Não te. Uhum. Porque a recursividade. Pronto, ele tem que retornar para quem chamou ele, não é isso? Aí quando ele retorna para quem chamou ele, né? Deixa eu ver se eu só consigo fazer o desenho mais bonitinho, mas às vezes eu não consigo aqui. Não. Pronto, mas isso acontece também nas chamadas de funções normais. Só que acontece quando você chama a função, só que quando ele vai chamar a função, ele tem que fazer o quê? Guardar todos os dados da função e onde ele parou de executar a função em algum canto, para depois ir para a nova função e executá-la. Aí quando ele volta, ele tem que resgatar esses dados. Mas observe, quando eu estou indo de A para B e de B para C, a estrutura que guarda a ordem, os dados, ela tem que guardar de forma que facilite você saber que ele tem que voltar para B. Como B é a última função antes de C, então faz mais sentido eu guardar esses dados das funções, o sistema operacional os guarda numa pilha. Tá certo? E isso, às vezes, eu não preciso me preocupar com isso, porque o sistema operacional já faz isso para mim. Isso é verdade, desde que você não esteja programando para um código de execução que será executado numa placa gráfica. Os processadores de placa gráficas, eles não têm pilha de execução. Ou seja, esse recurso que o sistema operacional oferece para o processador, que mantém uma chamada de função a outra, e esse retorno você não tem direito nas placas gráficas. E aí você tem que implementar sua própria pilha para poder fazer funções recursivas ou chamadas de funções mais elaboradas. Entenderam? Não necessariamente para jogos, depende do jogo. Tem jogos que não vão utilizar programação em placa gráfica. Né? Aí depende do jogo. Mas em geral, por exemplo, esses jogos AAA, os desenvolvedores têm suas próprias bibliotecas já preparadas para isso.
E às vezes as ferramentas de programação dele tentam esconder isso de vocês. Mas para outras aplicações, por exemplo, hoje se fala muito em blockchain, criptomoedas ou autenticação de contratos, e isso muitas vezes a pessoa tem que programar por ela mesma. Não vai ter uma função talvez pré-pronta para ele fazer a recursão, se ele quiser usar a placa gráfica para fazer isso. Entenderam? De toda forma, não é esse não é o uso mais frequente de pilha, mas de toda forma as pilhas são usadas para isso. Então isso é tudo aqui que a gente vai ver de pilha. Temos um cadinho de coisa que vocês podem ver. A gente vai usar esse rapaz, mas na verdade a gente vai usar mais esse vermelhinho aqui. Primeiramente, pilha com vetores. Então o que é uma pilha? É um conjunto dinâmico. O que quer dizer isso? Pense no navegador de vocês. Vocês vão navegando a página e a quantidade de dados que você guardados no botão voltar vai aumentando. À medida que você aperta o botão voltar e vai voltando várias vezes, a quantidade de dados guardados daquela pilha do botão voltar vai diminuindo e vocês vão enchendo a pilha do botão avançar. Ou seja, os dados guardados em cada container variam conforme o uso e o tempo. Faz sentido o que eu estou falando? Pronto. Como vocês mesmos disseram, é como uma pilha de livros, o livro mais acessível que está em cima, que entrou por último, as pilhas são chamadas muitas vezes de LIFO, Last In, First Out, do inglês. Tá certo? Então o último elemento que adentra a pilha será o primeiro, o mais fácil a sair. Usos. História da edição, não, inversão de dados, backtrack, vocês vão ainda conhecer força bruta. Processamento de linguagem de programações, nós usamos pilhas, chamadas de funções, checagem de parênteses, para ver se os parênteses estão e as chaves estão fechadas direitinhos, etc. Então aqui um pseudocódigo, e a gente vai ver como de pseudocódigo se traduz para código. Uma pilha, o construtor, o que é que eu preciso? Preciso saber o tamanho da minha nova pilha, ou eu vou ter um tamanho pré-definido inicial. E eu vou marcar o índice do topo da pilha, o primeiro índice vazio. O que é o topo da pilha? É como o topo da pilha de livros. Ele está marcando onde eu vou botar o próximo livro. Tá certo? Dúvidas? Tá certo? Como é? O topo é só uma variável que eu vou controlar porque, observe, o meu vetor vai ter um tamanho e o topo vai me marcar o primeiro espaço vazio nesse vetor, porque eu não necessariamente vou ocupar todos os espaços dele, entendeu? É uma pilha, então ele vai guardar, eu vou deixar um tamanho inicial, inicialmente ninguém está ocupando, então o índice 0 é o primeiro índice que eu vou querer ocupar. Então o topo está 0 porque é ali que eu vou inserir o meu dado, tá bom? Aí eu sei que a pilha está vazia quando o topo é igual a 0, porque então eu estou dizendo que o índice 0 é um espaço disponível, tá bom? Aí o que é que acontece? Se eu quiser empilhar, eu pego o meu vetor de pilhas, ele no índice topo recebe o objeto que eu quero atribuir a ele, e eu incremento o topo. Alguma dúvida com empilhar? Não. Desempilhar. Se o topo é igual a 0, ou seja, não tinha ninguém na pilha, retorne nulo ou dispare um erro. Fica a seu critério na hora de implementar. Se não, decremento o topo e retorne quem está no topo. Observe que quando decrementei o topo, quando vier um novo dado, ele vai sobrescrever o antigo que estava ali. Ou seja, não deu um comando explícito para ele apagar o dado, mas eu marquei aquela posição da memória como disponível para ser reescrita. Entendido? Empilhar e desempilhar. Ótimo. Isso aqui é uma pilha básica. Ela tem alguns problemas. Quais? Bom, primeiro, é adequado para situações com memória limitada. Por quê?
eu não estou permitindo expansão da pilha. Ou seja, uma vez que o vetor for encher, se vocês forem olhar o empilhar, tá aqui, eu não tenho nenhum comando para me prevenir quando o vetor estiver cheio de eu estourar. Ele simplesmente vai. Tá certo? Então eu tenho que ter um tamanho adequado para guardar todos os meus dados. E nessa história, às vezes eu acabo ou superestimando o tamanho, e aí fico com muito espaço vazio, gastando memória, ou estimo muito baixo e o meu programa quebra. Então a gente vai fazer agora uma versão que permita eu mudar esses tamanhos. Alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Como é a minha redimensionar? Eu crio um novo vetor, eu tenho que mandar o tamanho novo que eu tenho que mandar para lá, né? E tmp é um novo vetor com tamanho e posições. Para e igual a zero, até topo menos 1, tmpi é a antiga pilha i. E depois a pilha recebe tmp. Alguma dúvida da redimensionar? Não. Seria o vetor que é o vetor da minha pilha. É o vetor que eu estou usando. Tá certo? Então, copiei o conteúdo dele para o outro vetor. Observe que ele está com um tamanho agora maior. E aí, agora eu posso empilhar sem medo. A pilha no topo recebe o item. Incremento o topo. Se o topo chegou no tamanho do vetor, eu redimensiono para 2 vezes o tamanho. Entendidos? O topo continua marcando a posição vazia. Então, a pilha no topo, agora nessa nova versão de empilhar, recebe o dado. Incrementa o topo. Se eu tiver chegado, quando incrementei o topo, eu tiver percebido o vetor encheu, ou seja, se o topo é igual ao tamanho de S, eu chamo redimensionar dobrando o tamanho. E o que a redimensionar vai fazer? Criar um novo vetor com o dobro do tamanho, copiar todo mundo que estava na pilha original para ele, e depois atribuir ele para a pilha. Entendeu, Lucas? Ok. Aí o que acontece? Observe que isso vai acontecer direto em vários códigos de vocês, algo costumeiro, quando as coisas começam a ficar um pouquinho mais elaboradas. É o que? Se uma função tiver um bug, esse bug pode aparecer na função ou em outra função que utiliza ela, que sofre os efeitos dela. Então, se você implementar errado a dimensionar, a empilhar com redimensionamento pode apresentar problemas nela. Tá certo? Do mesmo jeito, na hora de desempilhar, a gente vai ver que tem como fazer isso retirando o tamanho. Então vamos usar uma versão em Java disso daqui. Já que às vezes as pessoas sempre ficam, professor, estou vendo pseudocódigo, mas eu não sei como transformar isso em Java. Eu acho que você precisa aprender a ler o seu código. Que olha só. Import Java Utility, então eu vou explicar o que é isso numa outra aula, lá para janeiro, fevereiro. Import Non-Such Element Exceptions. Eu vou fazer uma pilha de strings. Tá? Esse terable tem a ver com esse iterator aqui. Então, por enquanto deixe, depois eu explico. Private Static Final Int, Init Capacity 8. Então temos aqui minha pilha, string A, tá vendo? E meu inteiro N, que é quantos elementos estão na pilha, que vai me servir do topo. E meu construtor, A é a nova string com a capacidade inicial, que está 8. E N, que é o topo da pilha 0. Alguma dúvida? A única diferença disso para o pseudocódigo é que eu troquei alguns nomes, mas não são as funções. Talvez nomes mais fáceis para vocês, talvez não. Às vezes é um gosto do freguês, desde que mas é o mesmo código. Vazio, retorne n igual a 0, tranquilo. Eu quero saber quantos elementos tem na pilha. Retorne n. Alguma dúvida? De boa.
Redimensionamento. Esse acerte só vai ser executado se eu mandar um comando para o compilador, caso contrário ele não faz nada. Esse acerta para unidade de teste. Vocês vão ver isso em outras disciplinas. Então, oi. Hum. Observe que o topo está marcando uma posição vazia. Então está um elemento, um índice além do elemento ocupado. Então ele está marcando a quantidade certa de elementos. Se estiver vazio, o índice é 0. Se estiver cheio, por exemplo, eu botei de 0 a 4. O topo vai estar no 5, que é o próximo índice vazio. E 5 também é o total de elementos guardados. Tá bom? Só um minutinho, gente. Tem alguém fazendo a pergunta aqui. Ok, gente. Vamos seguir aqui. Redimensionar. Está aqui o novo tamanho. A string copy é o novo string com a capacidade. Int igual a 0 e menor que n e mais, copy recebe a i e a recebe copy. Alguma pergunta? Não. Se você for olhar lá para trás, é a mesma coisa que está no redimensionar aqui, né? Temp novo tamanho do vetor com posições, para igual a 0 até topo menos 1, temp igual a SI, depois o temporário vai para o TMP. É a mesma coisa aqui. Empilhar. Aqui ele prefiro testar antes. Se n igual ao tamanho do vetor, redimensiono para o dobro. A no índice n, incremento o item, depois incremento o n. Alguma pergunta? Tranquilo? Pronto. E desempilhar. Só um detalhe, em inglês empilhar é push e desempilhar é pop. Aqui ele prefere dar um erro, se estiver vazio, dispare um erro. Se não, ele guarda o dado aqui. Item igual a n menos 1. Colocou o nulo lá e decrementou o n. Se eu ainda tenho elementos na pilha, ou seja, n maior que 0, topo maior que 0, e eu só estou ocupando 1/4 do array, aí eu encolho para metade do array. E depois eu retorno o dado. Perguntas? Por enquanto não, né? Depois eu mostro isso aqui. Isso aqui é um outro dia. Eu fiz uma main de teste. Ela vai fazer o seguinte. Ela lê um arquivo de texto. A gente vai ver como eu vou mandar esse arquivo para lá. Toda vez que ela lê um traço, ela desempilha. Quando ela lê qualquer string que não seja um traço, ela empilha. Entenderam a lógica? Então deixa eu ir. A lógica é a seguinte. Eu vou mandar uma sequência de textos para isso daqui. Tá bom? Aí o que acontece? Se os textos que eu mandar não for um traço, ele vai empilhar na pilha de string. Tá certo? Se for um traço, ele vai desempilhar. Tá certo? Deixa que eu tô aqui abrindo um terminal também. Aí deixa eu jogar pro terminal agora. Eu não sei se vocês já viram como compilar um código em terminal. Deixa eu só aumentar. Configurações. Só aumentar o tamanho da fonte, né? If padrão, topo de comando.
Tô vendo aqui a aparência. Eu vou aumentar um pouquinho a fonte. Pronto. Aqui está meu código de pilha. Não, não é resize. Resize array, quase lá. Stack. Ponto Java. Isso aqui depois eu explico porque que está dando essa mensagem. Aí eu preciso mandar um arquivo texto para ele. Então, deixa eu abrir aqui um arquivo texto. Nossa senhora, abri um arquivo enorme agora aqui. Vai reclamar um monte. Trabalho. Deixa eu jogar aqui para vocês verem o arquivo que eu vou mandar para lá. Então você mexer eu mudo um pouquinho, mas normalmente eu mudo em sala, não em aula remota. Vocês estão lendo o arquivo aqui, estão vendo? Enio, Larissa, João, José, Vitor. Estão vendo que tem vários nomes aqui, como todo mundo está vendo? Então o que, é que vai acontecer? Quando ele lê Enio, ele vai empilhar na pilha de string. Quando ele lê Larissa, vai empilhar. Quando lê João, vai empilhar. José vai empilhar. Vitor vai empilhar. Lê o traço. Aí ele vai para o comando de desempilhar por onF else. Aí quem é que vai sair o primeiro a sair quando ele desempilhar? E quando ele lê o próximo traço? Depois. Aí quando ele for ler Arthur, o que ele vai ter que fazer? E quando vier o traço depois? Aí Arthur sai, não é isso? Então, se eu fiz meu código direito e eu mandar executar agora, tá certo? Ele deve ter esse efeito. Então, esse comando de compilação, Java, que acho que todo mundo conhece ele, né? Eu não sei. Tem gente que às vezes tem gente que passa por uma informação nunca viu ele. Aí eu vou aqui, resize array stack. Só que aquele arquivo ali é o tobe.txt. Esse símbolo de menor, acho que quem aqui já viu ele antes? Aqui eu não estou em atribuição, onde é que eu estou aqui? No terminal do sistema operacional. Aí o que, que você vai fazer? Vai pegar esse txt e ele vai jogar esse txt como se fosse a entrada do teclado para o meu programa Java. Tá certo? Para que eu não tenha que ficar digitando toda a vida uma entrada nova. Aí eu simplesmente mando. Opa, eu mandei o arquivo. A gente leu o arquivo certo? To be. Deixa eu ver. Eu acho que eu mandei o arquivo. Eu acho que acho que eu abri o arquivo errado. Deixa eu ver. Ah. Não, não é atribuição de parâmetro. O nome dele é pipe. Eu redirecionei a minha entrada de teclado para que fosse a entrada, tá certo? Agora eu estou querendo saber que arquivo to be é esse. Eu estou em aula prática, estou. Deixa eu ver aqui. Pronto. Deixa eu fazer agora o arquivo certo, estava com o arquivo errado. Não, ainda está com o arquivo. O que é que eu fiz errado nessa pilha aqui? Ou o que é que eu estou fazendo com o meu arquivo? Que no meu arquivo aqui eu não tenho nem
Karina, pra você ter ideia. Então eu tô mandando o arquivo errado para ele. Deixa eu fazer o seguinte. Hoje é 20 de dezembro, né? 20/12. O problema é que eu tô acho, na pasta errada, viu? Porque era para ter o arquivo 2012 agora aqui. E ele não tá achando. Então, onde é? É exatamente esse é o pepino. Que eles não estão na pasta? Deixa eu ver em que pasta eu tô, né? Porque senão eu mandar o arquivo errado para ele, não. Coisa louca. Tô na pasta. Em teoria é a pasta certa, mas eu não estou conseguindo salvar nessa pasta. Tá na W. TXT. E eu vou salvar ele em aula prática. Aula. Pilha teste. É como se tivesse duas pastas diferentes. O que meu editor de texto vê, o Sublime, e o outro. Vai entender. Deixa eu me ver isso aqui agora aqui. O que está acontecendo é outra história aqui. É uma briga de sistema operacional, pelo que estou entendendo aqui, mas. Pronto, agora eu estou na pasta correta. Em que sentido? Deixa eu voltar lá para o Sublime. É como se eu. Deixa eu voltar lá para o Sublime. Partilhar a tela do Sublime. Deixa eu então alterar isso aqui e botar em vez de Karina Linus. Pronto. Douglas, Michael, Emerson, Gianni, Linus. Aí eu vou aqui pro terminal. Por algum motivo ele está indo buscar o arquivo em outra pasta. Vai entender. E agora ele acertou. Se eu editar esse texto, em lugar de Linux, me dê um outro nome, gente. Pode ser Adilson. Vou botar Adilson depois de Linux. Então ele vai ter que ler, vai ter que sair primeiro Adilson, depois Linux. Pronto, agora ele está na pasta certa. Então está imprimindo na ordem o último que entrou o primeiro a sair. E no final sobraram 3 na pilha. Tá certo? Pronto. Alguma dúvida de como a pilha está funcionando? Não foram retirados, não teve traço suficiente para retirar. Se eu, se eu vou botar mais 3 traços no arquivo, aí ele vai sair mais 3 nomes e aí vai dar pilha vazia. Quem sai da pilha? Pronto, eu mandei mais 3 traços, você vê que depois de Pedro tem Emerson, Michael e Douglas. Tá certo? Ok? Pronto.
antes de eu conseguir qualquer coisa, como é que vai ser sexta-feira? Que eu tô vendo que hoje temos que 16 pessoas aqui, não é isso? Como é que. Diga, Lucas. Vai sim. Vou até chamar alguns nomes de que eu na verdade eu fiz já no começo da aula, vou fazer de novo agora. Mas vou fazer de quem tá com falta, tá? Mas eu quero saber o seguinte, sexta-feira, como é que tá a sexta-feira de vocês? Presencial, eu não sei nem se é possível, porque pelo que eu soube, até os funcionários entraram de recesso. E botaram pra gente ter aula, mas não sei nem se vai ter gente para abrir o campus. É, uma pergunta. A faculdade abriu hoje, que a informação que eu tinha é que os funcionários entraram de recesso.